A paisagem, com a presença das águas do mar e da água doce do rio Ribeira, em conjunto com a exuberante floresta atlântica, apontam para a moldura de um dos núcleos urbanos mais antigos do Brasil. A cidade de Iguape, localizada no litoral sul do estado de São Paulo, é uma velha senhora que vive em um recanto pouco frequentado. O município encontra-se em espaço naturalmente protegido, onde temos uma das mais lindas paisagens da costa brasileira, a Jureia. Hoje, Iguape é uma ilha, mas não foi sempre assim. Embora desconhecida para muitos brasileiros, há indícios de que tenha sido um dos primeiros lugares percorridos pelos portugueses nas terras do Brasil colônia. Iguape tem passado nobre. Por aqui, alguns enriqueceram explorando ouro e posteriormente construindo embarcações e cultivando arroz. Mas não qualquer arroz. O de Iguape chegou a ganhar prêmio na Europa. Dizem também que uma imagem do Bom Jesus veio do mar e escolheu Iguape como morada, já em meados do século XVII. Hoje, Iguape é mais modesta. Conta sua trajetória grandiosa aos turistas e devotos que a visitam, apresentando também a eles o que a terra e o mar oferecem de alimento. Mas essa modéstia é relativa. Iguape é o maior município de São Paulo em extensão territorial. São oficialmente 1.978.795 km², ou quase 82 mil alqueires paulistas. E está cravada no maior trecho contínuo de Mata Atlântica do país, a região do Lagamar, complexo estuarino lagunar Iguape-Paranaguá. Além disso, desde 2009 é reconhecida como patrimônio pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo o maior centro histórico tombado do estado de São Paulo. Sua população hoje é de 28.841 pessoas. Há muitas histórias a serem contadas, inclusive as cercadas de mistério, já que as fontes de pesquisa são limitadas e, embora hoje já se tenha um número considerável de estudos sobre seus variados aspectos, todos eles indicam a dificuldade de acesso e a escassez de documentação histórica. É preciso lembrar que Iguape também é a principal porta de acesso à Ilha Comprida e aos balneários que ali se instalaram, principalmente a partir dos anos de 1970, e multiplicaram-se a partir da construção das pontes que integraram a ilha à cidade e esta ao continente. O turismo de veraneio, buscando terrenos de baixo custo na Ilha Comprida e depois na Praia da Jureia, mesmo que promovendo algum dinamismo na economia local, não trouxe alteração no padrão socioeconômico da cidade. O mesmo não se pode afirmar quanto ao turismo religioso. Por outro lado, o fato de Iguape estar escondida aos olhos do grande público aponta para a excepcional oportunidade: saborear manjubas ou tainhas e poder espiar saíras ou surucuás nas matas ou ainda frequentar praias quase selvagens, em um local entre Curitiba e São Paulo. É a possibilidade que aqui colocamos como chamado. Vale a pena conferir. Este livro faz um convite despretensioso para uma breve viagem a Iguape, por meio de fotografias e textos. O leitor pode percorrer e observar esta pequena cidade através de ângulos diferenciados, um olhar por vezes panorâmicos e por vezes atento à miudeza e ao detalhe. Vamos juntos por terra e água. A cidade e seus contornos. Iguape é uma ilha localizada no interior do mosaico Lagamar, enorme complexo estuarino formado por 52 unidades de conservação, que coincide com a maior e mais conservada faixa da Mata Atlântica do Brasil. Os contornos da cidade, que nem sempre foi uma ilha, mudaram ao longo do tempo, mas Iguape e seu entorno oferecem aos olhos do visitante algumas paisagens atemporais. A esquadra de Martim Afonso de Souza, ao chegar a Cananéia em 1532 e depois ao passar por Iguape e seguir viagem, avistou e se deslumbrou com uma paisagem muito próxima daquela que se pode enxergar hoje. Antes mesmo disso, logo nos primeiros anos do século XVI, os caminhos percorridos pelo conhecido bacharel da Cananéia tiveram a mesma silhueta do presente. Os sons emitidos pela fauna da região podem ainda ser ouvidos. Embora diversas espécies estejam ameaçadas de extinção, os guarás voltaram a aparecer nos últimos anos e os botos cinza continuam saltando nos canais do Lagamar. Iguape é um lugar em que muitos paradoxos coexistem.
Estando incrustada nesta grande faixa de conservação da natureza, também foi um dos primeiros lugares em que a ação humana provocou alteração sem precedentes no meio ambiente. A construção de um canal entre o Rio Ribeira e o Mar Pequeno é um marco, um divisor de águas na história da cidade. Ostentando um casario robusto que sugere seu passado glorioso registrado pela história, a cidade é também lar da cultura caiçara, de grupos indígenas e comunidades quilombolas, que até bem poucas décadas atrás estavam ausentes dos livros de história, tendo sido espaço importante na delimitação das fronteiras do Brasil colônia. Iguape ainda é desconhecida para boa parte de nossa população. Antes de contemplar a trajetória histórica de Iguape, é importante apontar alguns tópicos da história recente da região em que a cidade está incrustada, dado o impacto que tiveram em seu percurso. A Ilha Comprida, como seu nome indica, é uma longa e estreita faixa de terra separada de Iguape e Cananéia pelo Mar Pequeno, uma grande extensão de água salgada com manguezais, seja no continente, seja na ilha. Ela era parte integrante de Iguape e Cananéia entre os anos de 1938 e 1991, quando finalmente recebeu o status de município. Antes de sua autonomia, no entanto, desde meados da década de 1950, já se tinha notícia de loteamentos na ilha, que se tornou balneário. A partir da década de 1970, a ocupação desordenada estava estabelecida, sem um resultado satisfatório para a equação entre duas necessidades: a preservação ambiental e o desenvolvimento local. A especulação imobiliária também foi o motor para o planejamento, na mesma década de 1970, de um condomínio de luxo que traria 70 mil pessoas para a região da Jureia, ameaçando não só o meio ambiente, mas além disso as comunidades tradicionais. A situação ficou mais complexa no início da década de 80, quando o projeto foi suspenso para a construção de 2 usinas nucleares na Jureia. A partir daí, os ambientalistas entraram em cena pelo reconhecimento do santuário ecológico, ganhando espaço primeiramente na mídia e, por fim, contando com o apoio dos moradores tradicionais. A conquista da opinião pública por um lado e, por outro, o estado das finanças do país naquele momento derrubaram o projeto das usinas atômicas. Os ativistas proporcionaram a São Paulo e ao Brasil uma maravilhosa área protegida para sempre. O governo militar abandonou o projeto das usinas nucleares em 1985. Assim, em 1986, a Estação Ecológica Jureia Itatins foi criada e, com o esforço de diversos atores, o cenário tornou-se gradualmente mais favorável à preservação do meio ambiente e, entre idas e vindas, aos modos de viver das comunidades locais. Hoje, Iguape está na região da Estação Ecológica Jureia Itatins, que, por sua vez, fica no interior do mosaico Lagamar. Os efeitos destes acontecimentos repercutem nas configurações do ambiente, da sociedade e da cultura iguapense, mas ainda há um bom percurso a ser trilhado do ponto de vista socioambiental. Panorama histórico. Para narrar a história de Iguape, é preciso começar mencionando a arte de acumular conchas. Sambaqui é uma palavra que diz respeito à concentração de restos de cascas de moluscos dispostos de forma aglomerada, juntamente com outros vestígios das culturas que os construíram. Em alguns casos, são verdadeiras montanhas. Os especialistas nessa arte ficaram conhecidos como povos sambaquieiros. E embora os sambaquis estejam presentes em outros países também, diversos estudos indicam que a região de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida condensam boa parte dos encontrados no litoral brasileiro. No ambiente primitivo, a abundância dos moluscos e, portanto, a alimentação fácil favoreceu a presença dos sambaquieiros. Hoje, muitos dos sambaquis desapareceram, uma vez que as conchas que os formavam foram utilizadas de diversas formas, principalmente para servir de adubo para a construção civil. Iguape está ladeada por sambaquis e, segundo Pereira Júnior, seus vestígios mais antigos datam de mais de 5.000 anos, mas estes povos desapareceram por volta do ano 1000.
e posteriormente o território foi ocupado por indígenas do tronco tupi, encontrados pelos primeiros europeus que desembarcaram nestas terras. Neste ponto, entramos no que a acanhada e esparsa documentação histórica oferece a respeito do primeiro núcleo de povoamento que deu origem a Iguape. Ainda que não seja possível precisar muitas datas, os documentos permitem apontar caminhos que clareiam o entendimento da história da região. Oficialmente, Iguape foi fundada no ano de 1538. No entanto, conta-se que logo no início do século XVI, um certo português foi deixado nestas paragens e condenado ao exílio. Foi degradado por volta do ano de 1502. O degredo, aliás, foi uma das estratégias usadas por Portugal para povoar as nossas terras na primeira fase da colonização. Desta maneira, o expatriado ganhou na região a alcunha de bacharel de Cananéia e, pelo que consta, voltou-se contra a coroa portuguesa, aliando-se aos indígenas locais e também aos castelhanos, que por ali desembarcavam constantemente, em uma contenda inaugurada pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Por meio dessa aliança, o bacharel teria conseguido estabelecer e proteger o povoado que deu origem a Iguape, próximo à Barra de Icapara. A disputa estabelecida entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas pode ser descrita da seguinte maneira: se a coroa de Castela ambicionava que seus limites se estendessem até Iguape, a coroa portuguesa entendia que os limites do seu território chegavam à Laguna, em Santa Catarina. Assim, de um lado, os espanhóis aportavam nesta região, considerando-a parte de seus domínios legítimos; de outro lado, Portugal concebia estas entradas castelhanas como uma invasão. O Tratado de Tordesilhas determinou uma linha imaginária que dividia o continente sul-americano. Contudo, nos idos de 1500, sua localização precisa se fazia não por instrumentação cartográfica, mas pelo uso da força. Dessa forma, com o intuito de defender o território das investidas de estrangeiros e fixar as bases da colônia, partiu de Portugal, em 1530, a expedição de Martim Afonso de Souza, que ancorou no porto de Cananéia em 1532. Iguape nasceu, portanto, no seio desta disputa. Depois da expedição de Martim Afonso de Souza, em 1534, sucedeu um conflito famoso entre os habitantes deste primeiro lugarejo e São Vicente. Na ocasião, o capitão mor de São Vicente, sabendo da presença estrangeira naquelas terras, teria ordenado aos seus habitantes a obediência à coroa portuguesa ou o abandono das terras. Como resposta, os habitantes de Iguape afirmaram sua sujeição a Dom Carlos V da Espanha, atacaram uma nau corsária de franceses em Cananéia, organizaram emboscado aos vicentinos e, por fim, atacaram São Vicente. Diante disso, a ordem foi de recolhimento de toda a população a São Vicente. Este primeiro núcleo, localizado muito próximo da barra do rio Ribeira e também da entrada do Mar Pequeno, tornava Icapara vulnerável a ataques de piratas e corsários, comuns na época. Outro fator limitante era a pouca disponibilidade de água de boa qualidade e a instabilidade típica das áreas de um delta. Estes fatores determinaram a mudança para onde hoje está a cidade. Iguape foi edificada, então, aos pés do Morro da Espia e às margens do Mar Pequeno, com a proteção da Ilha Comprida à frente, posição estratégica do ponto de vista da disponibilidade de água e da proteção aos ataques. A data da mudança do lugarejo é imprecisa, mas alguns documentos sinalizam que a construção da antiga igreja de Nossa Senhora das Neves teve início no ano de 1614. A exploração do ouro em Iguape. Antes mesmo da mudança do núcleo de povoamento em meados do século XVI, já corriam notícias sobre as riquezas que se poderiam encontrar nessa região, o que trouxe diversos exploradores para o local. Assim, tão logo aconteceu a transferência do vilarejo, além da igreja, foram construídas a Casa da Câmara, a Cadeia e a Casa e Oficina Real de Fundição do Ouro, que é apontada por alguns pesquisadores como a primeira casa de fundição no Brasil colônia. Neste ponto, é importante lembrar uma questão simples, porém fundamental. O principal meio de transporte da época eram os barcos. O rio Ribeira se apresenta como estrada fluvial para o interior, estimulando os aventureiros a encarar a exploração da região.
O primeiro impulso de desenvolvimento para o novo povoado foi a descoberta e exploração de ouro nos rios por todo o vale. Primeiramente, ouro de aluvião ou de lavagem, descobertos nos afluentes do Ribeira e ao pé das serras das imediações. Mais tarde, minas em terra firme, além da prosperidade local traduzida nos primeiros casarões de pedra e cal. Ali teve início a história da mineração de ouro no Brasil Colônia, tendo Iguape como personagem central. De acordo com Roberto Fortes, a história da mineração do ouro no Brasil deve ser escrita a partir de Iguape. O ouro encontrado passava pela fiscalização, pesagem e taxação no posto localizado onde hoje está a cidade de Registro. Em Iguape, era fundido e transformado em barras com a marca do reino, antes de seguir para a Real Fazenda em Santos. O período áureo da mineração foi mais curto do que desejavam aqueles que viviam disso. O volume de ouro encontrado foi de pequena importância frente à descoberta das Minas Gerais, mas é preciso reconhecer a relevância da atividade mineradora em Iguape. Não fosse, provavelmente a coroa portuguesa não teria se dado o trabalho de criar uma casa de fundição na cidade na década de 1630. A preocupação da coroa com a exploração de ouro em São Paulo levou à criação de mecanismos de controle e, neste contexto, a Casa Régia do ano de 1603 determinava a cobrança dos quintos reais e o estabelecimento das casas de fundição. Por volta de 1760, a Casa e Oficina Real de Fundição do Ouro encerrou suas atividades. Posteriormente, o edifício abrigou um quartel e uma cadeia, e no século passado, na década de 1970, tornou-se Museu Municipal de Iguape. Ernesto Jung, autor de diversos textos sobre Iguape, relaciona a história da cidade aos primeiros anos da colonização do Brasil e a conquista dos sertões pelos bandeirantes. A partir de documentos que atestavam a exploração do ouro em Iguape, Jung atribui o desbravamento de novos territórios a alguns mineradores iguapenses que teriam partido ribeira acima em busca de novas riquezas no interior da colônia. Ainda que a obra de Jung deva ser contextualizada e entendida como parte de um discurso construído para estabelecer a hegemonia paulista na política, na economia e na história do Brasil, o imaginário sobre a história de Iguape passa necessariamente sobre a lembrança do ouro e, com ele, o ideal de riqueza e do desbravamento. Para isso, a localização da cidade, tendo o rio como elemento de penetração, foi fundamental. Com o declínio da exploração do ouro, a retomada da economia iguapense passou a partir de meados do século XVIII pela construção naval e pelo cultivo do arroz. Construção naval. Na segunda metade do século XVIII, estabeleceram-se em Cananéia e Iguape diversos estaleiros que atendiam às encomendas feitas por armadores de Santos e do Rio de Janeiro. Alguns pesquisadores atribuem à construção naval o segundo ciclo econômico da cidade. Vale lembrar que, neste período, os caminhos por terra eram escassos e precários, sendo a navegação a forma mais usada para deslocamento e transporte de cargas, principalmente das toras e madeiras mais indicadas para a construção dos barcos. No fim do século XVIII, existiam 6 estaleiros em Iguape e a fabricação de embarcações se manteve como atividade relevante na ocupação de mão de obra até meados do século XIX. A continuidade dessa atividade se relacionou de perto também com a rizicultura. No Baixo da Ribeira existem grandes áreas de várzeas próprias para o cultivo do arroz. Era necessário escoar a produção para os centros consumidores. Por conta da localização, às margens do Mar Pequeno e do Rio Ribeira, importante via fluvial, e da economia local, Iguape se tornou importante cidade portuária e essa conjuntura permaneceu até a construção do Valo Grande. O cultivo de arroz em Iguape, juntamente com outros gêneros alimentícios, como o milho e a mandioca, constituíam-se em plantios voltados para a subsistência desde tempos remotos, quando a vila ainda se localizava na região do Icapara. Eram atividades ligadas à pequena agricultura que se relacionavam com o modo de vida das comunidades ribeirinhas. O premiado arroz de Iguape. Durante o ciclo econômico da mineração, tiveram pouquíssima representatividade do ponto de vista comercial, uma vez que a estratégia da administração oficial era voltar todos os esforços para a prática da exploração do ouro. Por este motivo, por exemplo, no ano de 1692,
o capitão-mor Martim Garcia Lumbria teria estabelecido um baixo preço para a farinha e o arroz, e de acordo com Roberto Fortes, já no ano seguinte, os desdobramentos de tal decisão eram visíveis, pois em um livro de vereança havia indicação que os lavradores estavam cultivando apenas o necessário para a alimentação de suas famílias. Foi apenas no fim do século XVIII, com a exportação de sacas de arroz cultivado e beneficiado em Iguape, que ele começou a pesar na economia do município de forma mais contundente. Nessa época, Iguape assumiu o lugar de entreposto comercial do sul da capitania de São Paulo, uma vez que reunia as características de centro exportador e receptor de mercadorias de toda a extensão do Vale do Ribeira. Durante 2 séculos, a economia de Iguape foi essencialmente o plantio, beneficiamento e comercialização do arroz. As terras baixas das várzeas do Ribeira se prestaram com facilidade ao cultivo. Entre o final do século XVIII e a década de 1920, esta lavoura foi a principal responsável pela geração de riquezas na cidade, pela organização urbana e pelo posicionamento político de destaque na província. No decurso destes anos, o arroz de Iguape foi premiado por diversas vezes. O centro histórico da cidade, tombado pelo IPHAN, tem imponentes casarões construídos nesta época. Casarões que também se distribuíam pela estrada que margeava o Morro da Espia em direção ao Costão dos Engenhos. Lá estavam as sedes das fazendas de arroz mais importantes. Ainda que os engenhos pudessem ser encontrados em quase todos os bairros de Iguape, incluindo o núcleo urbano. Iguape deteve boa parte do mercado de arroz até as primeiras décadas do século XX. Embora seu cultivo fosse feito de forma rudimentar, os procedimentos do plantio à colheita eram bastante elementares, e este foi um dos fatores a contribuir para a perda de sua importância como centro produtor, frente às formas de lavras mais modernas. Mesmo assim, o ano de 1911 marca a história da produção de arroz em Iguape, que recebeu sua mais importante premiação em uma exposição internacional realizada em Turim, Esposizione Internazionale dell'Industria e del Lavoro. O evento contou com a participação de centenas de expositores brasileiros, que obtiveram 3.182 prêmios, entre os quais diploma de honra para o arroz de Iguape. Assim, o cereal da cidade foi considerado, de acordo com a tradição, o melhor do mundo. Mas o ciclo havia entrado em uma curva descendente. Se em 1836 a vila de Iguape contava com 82 engenhos de beneficiamento de arroz, no ano de 1940 restavam apenas 2. Para além da perda da hegemonia no mercado produtor de arroz, a perda da importância de Iguape como centro regional relaciona-se também com a expansão cafeeira, que, se foi expressiva para São Paulo de modo geral, não teve representatividade na região do Vale do Ribeira. Iguape saiu da rota do desenvolvimento econômico do país e gradativamente da memória histórica brasileira. O declínio da relevância da cidade diz respeito não apenas ao enfraquecimento da produção do arroz, embora guarde estreita relação com isso. Iguape, que já havia sido importante entreposto comercial, tornou-se praticamente inepta para o transporte de mercadorias. Isso aconteceu após a construção do que deveria ser a maior obra hidráulica do século XIX, o Valo Grande. Mas essa é uma história que merece ser contada à parte. O Valo Grande, entre a utopia e a realidade. Para entender o que é o chamado Valo Grande e que interesses estiveram envolvidos em sua construção, é preciso mencionar antes os 2 portos de Iguape, o Porto da Ribeira e o Porto de Iguape. A localização da cidade, em frente às margens do Mar Pequeno e pelas costas nas proximidades do curso do rio Ribeira, fez dela ponto estratégico já no século XVII, quando praticamente não existiam estradas e as navegações fluvial e marítima consistiam nas formas mais viáveis de transporte. Estes 2 pontos, um na beira de braço de mar e o outro frente ao rio, estavam próximos das barras do rio Ribeira e do próprio Mar Pequeno, no final da Ilha Comprida. De um lado, as águas do rio Ribeira margeavam a vila. Assim, a produção agrícola da região destinada aos centros consumidores descia o rio em barcaças, ancorava no Porto da Ribeira, tendo como objetivo final um traslado do Porto de Iguape, de onde seguiria por mar seu rumo. É que partindo do Mar Pequeno e saindo para o norte pela Barra do Capara, Iguape interligava-se às vilas do litoral paulista e carioca.
Para comunicar-se com Cananéia e com o litoral do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a saída do Mar Pequeno era feita ao sul, pela Barra de Cananéia. Desde muito cedo, então, diversas embarcações atracavam pelo Mar Pequeno diante da vila. A princípio, tratava-se de um atracadouro de madeira muito simples, mas foi neste mesmo local que posteriormente foi construído um cais de pedra, caracterizando o Porto de Iguape ou Porto Grande. Isso aconteceu antes mesmo do advento da navegação a vapor, que chegou a Iguape no final da década de 1830. A partir do século XVIII, com a construção naval, e depois no século XIX, com o cultivo, o beneficiamento e exportação do arroz, este porto ganhou notoriedade, se afirmando e consolidando sua importância comercial. Iguape passou a figurar como capital do sul da província de São Paulo. Mas entre o Porto da Ribeira e o Porto de Iguape, ou vice-versa, as mercadorias precisavam avançar por terra por meio de carroças, o que tornava o transporte mais arrastado e difícil. Como o trajeto era pequeno, coisa de 2.500 metros, parecia coerente uma alternativa que evitasse o traslado. A abertura de um canal de comunicação entre o Rio Ribeira e o Mar Pequeno começou a ser idealizada. Foi necessário, no entanto, esperar mais alguns anos para que a ideia desta grande obra hidráulica fosse concretizada. Os trabalhos tiveram início em 1827, mas antes disso, houve toda uma discussão sobre onde o canal deveria ser aberto. Ainda que houvesse consenso sobre os benefícios que tal obra poderia trazer ao transporte das mercadorias, já naquela época levantava-se a problemática de que o terreno arenoso do local não iria suportar a força das águas do Ribeira. Parte dos defensores do canal argumentava que a melhor opção seria abri-lo no sopé do Morro da Espia, mais ao norte, que apresentava terreno mais sólido. No entanto, venceu a corrente que queria o canal ao sul da vila, e assim o Valo Grande foi construído. Ainda no decorrer dos trabalhos, a natureza começou a dar seu recado. Em 1840, a Câmara de Iguape já se preocupava com a possibilidade de o canal desbarrancar com as enchentes. O canal, que havia sido construído para ter poucos metros de largura, começou a aumentar por pressão das forças da natureza, e dessa forma Iguape se transformou em ilha. Inicialmente projetado para dar passagem a canoas, o valo abriu caminho entre o Rio Ribeira e o Mar Pequeno, tendo mais ou menos 4 metros de largura e 3 de profundidade. Com o canal, as águas do Ribeira encontraram um caminho mais curto para desaguar. Dos 27.000 metros que percorriam até chegar ao oceano, passaram a ter por este atalho apenas 3.850 metros de curso. O volume das águas do rio, junto com a força que ganharam pelo encurtamento do trecho a percorrer até o mar, somaram-se à fragilidade do solo e esse conjunto de fatores foi fatal. As margens do valo começaram a desbarrancar. A grande façanha virou um braço de rio ou de mar, e passou a ameaçar a cidade, chegando a derrubar diversas construções. Com o passar do tempo, a obra arquitetada para impulsionar a economia local, dando passagem às embarcações e, com isso, facilitando o fluxo de mercadorias, revelou-se um verdadeiro desastre com muitas dimensões. Além da ameaça constante ao núcleo populacional provocada pelo alargamento gradual do valo, o grande volume de água do Ribeira, que passou a desaguar no Mar Pequeno, provocou enorme desequilíbrio biológico, com a diminuição de sua salinidade. Junto com as águas arrebatadoras, o canal e o Mar Pequeno começaram a receber enorme quantidade de terra e matéria orgânica vindas do leito do rio e das margens desbarrancadas, provocando tamanho assoreamento que dificultou e depois impediu a entrada das embarcações no porto de Iguape. Com isso, a cidade viu sua função portuária desaparecer e perdeu importância frente aos desdobramentos da economia paulista. Ainda hoje se sentem os efeitos da construção do canal, que chega a quase 300 metros de largura e formou o delta do Valo Grande. As áreas de mangue encolheram, dando lugar à vegetação de água doce. A fauna aquática e, portanto, a pesca também foram profundamente afetadas. Os resíduos de mineração que seguem Rio Ribeira abaixo, por exemplo, acabam por aumentar os níveis de metais pesados, como o chumbo na água, podendo entrar na cadeia alimentar marinha e chegando, portanto, às pessoas. A razão de ser do Valo Grande deixou de existir, e ele passou a ter outros sentidos e significados.
Iguape, isolada e transformada em ilha, mais uma vez precisou se reinventar e sua economia passa hoje pela pesca e principalmente pelo turismo. O encantamento do Bom Jesus de Iguape. Na época em que a vila ganhou o status de cidade, ocorreu uma controvérsia em torno do nome que deveria ganhar. A contenda é bastante indicativa da relação entre a localidade de Iguape e o Bom Jesus. Disse que quando virou cidade, Iguape ganhou o nome de Bom Jesus da Ribeira, o que foi uma afronta do ponto de vista da população e de algumas autoridades locais. A Câmara chegou a se manifestar, mencionando o desgosto com a decisão, primeiro porque Iguape era seu título desde a fundação, e depois por causa da devoção dos iguapenses a Bom Jesus do Iguape. A igreja também demonstrou seu descontentamento por meio do padre da cidade, que registrou no livro do tombo. A mudança de nome de Iguape para Ribeira foi infundada. Muito desgostou o povo dessa paróquia, tanto assim que, a despeito da lei, se continua a chamar Cidade do Senhor Bom Jesus de Iguape, e assim será chamada. Foi assim que, no ano de 1850, o governo provincial mudou oficialmente o nome para Bom Jesus de Iguape, que posteriormente foi simplificado para Iguape. Mas que Bom Jesus é esse e qual o seu significado para os iguapenses? No ano de 1647 foi encontrada na praia de Una uma imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Conta-se que 2 índios que trabalhavam para um proprietário de terras da região avistaram um vulto rolando nas ondas da praia e o resgataram. Deixaram a imagem do santo com a face voltada para a vila de Itanhaém e seguiram viagem, dando a notícia do achado. Ao voltarem pelo mesmo caminho, teriam percebido que sua face estava voltada para o lado de Iguape, direção contrária a Itanhaém. O mistério ganhou força com a tentativa de transporte. Uma família caiçara teria se ocupado de levar a imagem até a igreja matriz, mas no caminho foi abordada por um grupo que ordenou que esta deveria ser conduzida a Itanhaém, na época sede da capitania. A mudança de direção mostrou-se empreitada de impossível realização, pois a imagem teria adquirido um peso descomunal. Quando, no entanto, a família caiçara retomou a rede para transportar o santo a Iguape, o mesmo readquiriu o peso original. O Bom Jesus de Iguape entrou na igreja matriz em 2 de novembro de 1647 e assim teve início sua reputação milagrosa, com cultos e devoções que ganham contornos festivos todos os anos, de 28 de julho a 6 de agosto. Ainda que Nossa Senhora das Neves seja a padroeira de Iguape desde os tempos do povoado em Icapara, a importância da Romaria do Bom Jesus é tamanha que já em 1683 a matriz dedicada a esta santa ficou conhecida como Igreja do Bom Jesus de Iguape. Uma vez que nos 2 séculos seguintes Iguape assumiu posição de destaque do ponto de vista econômico e político na capitania, a repercussão das graças concedidas pelo santo ganharam eco. Hoje, Iguape é considerada um dos grandes centros de peregrinação do Brasil, realizando a 2ª maior festa popular religiosa do estado de São Paulo. Durante a festa, centenas de barracas diversificadas ocupam a Praça da Basílica e suas imediações. Milhares de pessoas participam das missas, novenas e romarias. A cada ano, os peregrinos refazem em procissão o percurso da imagem da Praia do Una até Iguape, passando pelo Costão da Jureia. Comida, cultura e história. O caiçara, se de um lado é reconhecido por traduzir a cultura do habitante do litoral nesta região, por outro, sempre figurou nos interstícios dos ciclos econômicos que deram visibilidade à cidade. Todo o tempo esteve ali sem ser visto, no entanto, como parte integrante e participante destes períodos, nunca foi protagonista. Iguape é território caiçara. Sua gente compartilha com aqueles que habitam a faixa entre o litoral e a serra, desde o Paraná até o sul do Rio de Janeiro. Hábitos, valores, técnicas, saberes e fazeres que constituem um modo de vida próprio, fruto de uma relação profunda com o ambiente em que vivem. Mas quem é o caiçara? A resposta a essa pergunta passa pela presença indígena no litoral antes da chegada dos europeus, mas passa também pela conquista do território
por estes e pelas atividades econômicas implementadas e viabilizadas pela mão de obra do escravo e do negro livre. Estes são seus ancestrais, e costurando estas influências, a natureza destaca-se como elemento guia. O saber caiçara é essencialmente vinculado ao seu fazer, que por sua vez é indissociável da terra e do mar. A roça e a pesca são suas atividades, seu meio de vida, sua forma de se relacionar e trocar com o mundo. Hoje, o modo de vida caiçara tem sofrido com as restrições ligadas ao extrativismo e sua relação com a legislação ambiental, ao turismo e à especulação imobiliária, além da chegada de elementos como energia elétrica e estradas que trazem as facilidades da vida contemporânea. Sem adotar uma perspectiva nostálgica, a interação entre a tradição e a inovação implica em transformações culturais relevantes. Neste contexto, hoje a culinária é uma das melhores formas de dar materialidade à personalidade caiçara e fazer alusão aos seus elementos tradicionais. Da roça e da pesca saem seus principais ingredientes: o peixe, a mandioca, a banana, a abóbora, o milho. Já a natureza oferece o palmito e outros produtos. O extrativismo vegetal sempre foi, junto com o cultivo, a opção econômica para o caiçara. Tudo seguindo o conhecimento dos antepassados sobre a época certa da pesca de cada espécie, do plantio e da colheita, das estações do ano e das fases da lua. As comidas presentes na memória dos iguapenses contam sobre a tradição caiçara. Tainha recheada, bolo de mandioca, peixe azul, banana cozida sozinha ou acompanhando diversas outras preparações saborosas, doce de abóbora assada, bolo de roda. A praia e o sítio são apresentados em cada uma destas receitas e em muitas outras mais que compõem a cultura alimentar da região. Mas na cozinha de Iguape também se revelam especificidades locais. Algumas receitas ajudam a contar, por meio de seus ingredientes, as transformações da paisagem. A construção do Valo Grande teve impacto certeiro sobre o processo de decadência econômica da cidade, mas ao diminuir a salinidade do Mar Pequeno, influenciou positivamente a pesca da manjuba, que encontrou um ambiente favorável para ir rio acima, entrando pela Barra do Ribeira e também pela Barra do Icapara, dependendo das circunstâncias naturais. Experimentar a manjubinha frita e o casadinho de manjuba é experimentar também parte dessa história. Já a moqueca de manjuba, para além disso, tem lugar privilegiado na memória afetiva dos moradores. Receita bem diferente do que o imaginário comum conhece sobre moquecas. É uma espécie de pirão assado, feito a partir de diversos temperos e manjuba refogados. Uma explosão de sabores são encontrada hoje nas residências. O arroz lambi-lambi é mais uma das receitas história de Iguape e conta também sobre o Valo Grande, mas neste caso é o inverso da história. A baixa salinidade fez com que os mariscos sumissem da região. Hoje, conseguir mariscos, vedete do prato junto com o arroz, é uma arte e a busca vale a pena. Assim como vale a pena pensar na incorporação deste e de outros pratos lembrança aos cardápios dos restaurantes locais, como forma de trazer à tona uma parte da história que permaneceu até então às margens do que se contou sobre Iguape. O maior centro histórico tombado no estado de São Paulo. Os tempos inscritos na arquitetura, nos contornos e nos traços culturais intangíveis de Iguape se sobrepõem, dialogam e se reapresentam aos moradores e visitantes, atualizando a memória e os sentidos da cidade, que hoje é o maior centro histórico tombado no estado de São Paulo. O processo que culminou com o tombamento do Centro Histórico de Iguape no ano de 2009 buscou incorporar elementos que tangenciariam os processos históricos presentes ali. Procurou dar novos significados aos vestígios do passado, ultrapassando uma perspectiva tradicionalista de patrimônio. Neste movimento, ao propor o tombamento de um centro histórico situado em uma das regiões com menor índice de desenvolvimento econômico de São Paulo, que abriga populações que sempre estiveram às margens da história oficial, trouxe à tona memórias subterrâneas ligadas à população caiçara, quilombola e às comunidades ribeirinhas.
De certa forma, a própria cidade se constituía até então em memória subterrânea de São Paulo e do Brasil. Iguape fica no Vale do Ribeira. Juntamente com a conformação das ruas e das edificações, outros elementos foram incorporados no processo de tombamento, por serem partes fundamentais da construção da identidade iguapense. Não seria possível deixar de lado o significado de elementos geográficos que contribuíram para que Iguape fosse desenhada tal como foi e que permanecem no imaginário de sua população. Tombar somente as construções significaria apartar da compreensão de sua formação histórica esses elementos e as relações tecidas com a natureza. O Morro da Espia, por exemplo, garantiu ao núcleo urbano definitivo a proteção que fazia falta no Icapara. Além de proteção, garantiu água potável para os habitantes. Mais tarde, em um riacho a seus pés, foi lavada a imagem de Bom Jesus de Iguape. O Mar Pequeno, por sua vez, também integra o imaginário local. Lá foi construído o Porto de Iguape ou Porto Grande, personagem central na expansão econômica da cidade. Depois da construção do Valo Grande, o Mar Pequeno e o Porto sofreram com o turbilhão de matéria orgânica que passou a descer do Ribeira e padeceram com o assoreamento que culminou com o declínio econômico e político de Iguape. Juntamente com o sítio urbano de Iguape, estes elementos contam aos de dentro e aos de fora uma trajetória de fausto e ruína. Mas contam também sobre as estratégias de sobrevivência da cultura iguapense. Hoje, como em uma volta para casa, Iguape conta com as tradições caiçara, imigrante, quilombola e ribeirinha para viver da pesca, da lavoura e de contar sua própria história, acolhendo os turistas e os peregrinos.